maravilha podermos estar juntos para liberar ao Senhor o incenso suave, né, de adoração, o incenso suave daquilo que Ele mesmo tem gerado dentro de nós, daquilo que Ele tem construído dentro de nós. Isso se reverte a Ele, dando a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. Nós queremos de fato todas as partes do Cordeiro, irmãos. Mas nós precisamos dar todo o nosso coração para Ele, querido. É uma via de duas mãos, uma via dupla. Nós queremos Ele por inteiro, nós precisamos também nos dar por inteiro para Ele, irmãos. Se doar por inteiro ao Senhor. Aleluias. Queridos, eu quero repartir com os irmãos nesta manhã uma palavra, uma reflexão. Ainda nós estamos, creio que todos nós estamos ainda sob o impacto do retiro, daquilo que foi construído, daquilo que foi ministrado. Cada ministro, cada um que trouxe vida do Espírito para a igreja nesses dias. E de fato eu particularmente, não tenho deixado de pensar, não tenho deixado de orar sobre o que nós ouvimos. Eu até pedi ao José essa semana, cara, me manda aí o PDF aí da tua mensagem, da tua palavra, para eu mastigar, para eu meditar, para eu ser edificado. Ele prontamente me passou. E a palavra da pastora Dayana, pastor Fábio, da Isabelle, a palavra do Luiz, que no final, no domingo, trouxe para nós sobre o prazer dessa presença, essa paixão pela presença do Senhor, esse desejo de mergulhar mais profundo, esse prazer, essa alegria de estar mais, porque essa é a nossa identidade como casa. É paixão, é amor, é devoção ao Senhor. E algumas coisas foram vindo ao meu interior, principalmente quando o pastor Fábio e o apóstolo Luiz trouxe sobre a noiva, sobre a dança da noiva, sobre a intimidade. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 11. Isso foi clareando algumas coisas, foi deixando mais consciente daquilo que nós somos como casa, daquilo que os nossos pais desta casa, os homens maduros, mulheres maduras, têm construído sobre as nossas vidas. E me veio esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Eu não coloquei tema, irmãos, porque é tanta coisa, mas os pais dessa casa aí vão definir isso aí para a gente, fica melhor. Vamos ler a partir do verso 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi
a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Até aí, irmãos. Para os irmãos estarem sintonizados do que o apóstolo Paulo está dizendo, o contexto está relacionado ao falso evangelho. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui é do falso evangelho. Desde a igreja primitiva, de Atos capítulo 1, desde o início da igreja, as heresias, as palavras sutis, o falso evangelho, os falsos profetas, falsos apóstolos, não é novo isso. Então estava colocando em xeque o ofício do apóstolo Paulo sobre a sua função como apóstolo de revelar o Cristo crucificado, e muitos agindo com muito desdém relacionado a Paulo. E o apóstolo Paulo, ele não tratou disso com ninguém, ele não enfrentou com ninguém sobre isso, porque na verdade, uma vez que você está crucificado com Cristo, você não tem que provar nada para ninguém. Uma vez que você está morto, você não tem que discutir com alguém, porque você está diante de uma realidade que aconteceu no teu interior, onde Cristo te atravessou. E o apóstolo Paulo, ele está com os irmãos em Coríntio, e nesse contexto que ele está trabalhando, trazendo clareza para os irmãos. E eu gostaria que você percebesse, a partir do capítulo 11, o sentimento que o apóstolo Paulo ele está falando com os irmãos. O sentimento que está sendo colocado nas palavras, a maneira como ele está colocando, a maneira que ele está trazendo para os irmãos de Coríntio, pedindo aos irmãos para que venha suportar a sua insensatez, para que os irmãos tenham paciência, para que os irmãos, você percebe um coração de pai, de fato, um coração de um homem que tem um amor pela igreja, tem um amor por Cristo. E ele começa dizendo que, olha, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. O zelo que eu tenho por vocês. É muito importante nós entendermos isso aqui que Paulo está dizendo. O zelo que vem de Deus, porque o apóstolo Paulo é testemunha de que antes ele era um zeloso da lei. Era um homem zeloso pelas regras, era um homem zeloso por uma meritocracia. Ele mesmo disse, quanto à lei, quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Então ele está dizendo com muita clareza isso, ele está sendo muito claro no que ele está dizendo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, um zelo que o Espírito Santo imprimiu no meu coração, imprimiu sobre a minha vida.
numa compreensão de quem é Cristo e de quem é a sua igreja. E Romanos capítulo 10, vamos comigo para Romanos capítulo 10, ele deixa um pouco mais claro Romanos capítulo 10, verso 1. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crer. Então o apóstolo Paulo está falando com muita certeza, sabendo de fato que o zelo que ele recebeu não é um zelo que era da antiguidade, do seu tempo, um zelo farisaico, que buscava aprovação, que buscava uma meritocracia, mas o zelo que ele recebeu de Deus foi um zelo do Espírito, que é onde o próprio Senhor trouxe clareza, compreensão, atravessando ele para o seu interior, revelando a Cristo, revelando a sua igreja. Isso faz uma diferença, irmãos, para o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo, relacionado aos falsos, os superapóstolos, os superos profetas, que nesse falso evangelho tinha até uma mensagem bonita, uma mensagem carinhosa, uma mensagem que era admirável, mas era uma mensagem que era o homem que era o centro e não era Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele traz essa clareza para os irmãos, dizendo que o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Não é baseado na minha justiça, é baseado na fé, no Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele continua dizendo: eu os prometi a um único marido, Cristo. Irmãos, somente uma pessoa que foi atravessado pelo zelo, que conheceu o zelo de Deus, que foi imprimido no seu interior sobre o zelo de Deus, ele não tem as pessoas como sentimento de posse sobre elas. Ele não é dono das pessoas. Ele não tem as pessoas como, ou coisas como o seu patrimônio. Muito pelo contrário, se ele foi atravessado pelo zelo de Deus, ele simplesmente quer apresentar ao Senhor. Ele simplesmente entende que a igreja ela tem um dono. Ela tem um Senhor sobre a sua vida. E o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui para nós, irmãos, e a compreensão que eu tenho desse texto, desse pedaço aqui, desse verso, é que Paulo está dizendo: cara, eu sou o amigo de Deus. O amigo de Deus, ele não tem as pessoas como dono, muito pelo contrário. Ele quer entesourar do próprio dono, de Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu sou amigo de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo. E foi isso que nós ouvimos no retiro, a dança da noiva. Nós ouvimos sobre a intimidade da noiva. Irmãos, e o apóstolo Paulo está dizendo que eu o prometi, ou seja, eu não sou dono. Eu prometi a um único marido, que é Cristo. Aquele que é o dono, aquele que pagou um preço, aquele que deu a sua vida, aquele que morreu, aquele que
cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. E eu prometi a Cristo. Oh, irmãos, se nós experimentamos do zelo do Espírito, o zelo do Senhor, irmãos, de fato nós não temos controle sobre ninguém, nós não somos dono de ninguém, muito pelo contrário, nós entendemos, nós compreendemos pelo Senhor, que Ele tem a sua igreja, Ele tem um dono, que a sua igreja ela pertence a um Senhor. Vamos para João capítulo 3, por favor. João capítulo 3, verso 27. João Batista está dizendo aqui, João capítulo 3, verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, e que o atende e o ouve, enche de alegria, quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmão, o apóstolo Paulo está dizendo que eu prometi a um marido, a Cristo. E o profeta João, ele está dizendo que, olha, quem tem a noiva é o noivo. A responsabilidade do apóstolo Paulo como um apóstolo, ofício, como um amigo do noivo, é conduzir a igreja nesse cortejo ao encontro de Cristo. A responsabilidade de João como amigo do noivo é conduzir esse cortejo a Cristo. Amigo do noivo, irmãos. Esse é o zelo de quem é amigo do noivo. Esse é o zelo de quem de fato tem experimentado de uma relação diária com o noivo. E eu faço a primeira pergunta: que tipo de zelo você tem tido? Um zelo que vem de Deus ou um zelo que você tem de Deus? O zelo que você tem é um zelo que vem de Deus, que você foi atravessado pelo Senhor, você experimentou do seu zelo, ou seja, a graça dele, ela veio sobre a sua vida, te tornando você uma pessoa totalmente dependente dele. Ou você é uma pessoa que tem zelo por Deus, que ainda quer basear-se nos teus méritos, ou ainda quer fazer alguma coisa para poder merecer, para poder ser visto, para poder ser aceito, para poder dizer que sabe alguma coisa. Que tipo de zelo você tem? Que tipo de zelo eu tenho? Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Porque as palavras do retiro, ela nos leva a ter uma postura, irmãos. Não foi simplesmente uma palavra, uma repartição de uma palavra. Foi palavras do Espírito, irmãos. E eu acredito que não precisa ser muito espiritual para poder entender isso. Eu acredito que um pouquinho de oração, você começa a entender e dizer: a minha postura tem que mudar. Tem que mudar, não tem jeito. E o apóstolo Paulo dizendo isso,
E João está dizendo, não importa que ele cresça, porque, querido, à medida que os amigos de Deus, os amigos do noivo, vão se permitindo deixar com que o noivo adentre, traga verdade, traga revelação, não tem como crescer, simplesmente mais diminuir. Porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo. O Cristo está trazendo mais clareza, o Cristo está trazendo mais verdades, está caindo por terra todo o meu eu, está caindo por terra todas as minhas vontades, então eu estou diminuindo e Ele cada vez mais está alcançando lugares mais profundos dentro de mim. Ele está crescendo mais, quanto mais nos relacionamos, quanto mais nós vamos nos doando, vamos experimentando do seu zelo. Vamos entendendo que não vivo mais eu, mas agora é Ele que vive em nós. Nós submetemos, nós nos colocamos mais com o ouvido, com humildade para ouvir. Nós nos sujeitamos mais, nós não queremos provar, porque uma vez quem está morto, irmãos, quem está vivendo uma vida de cruz diariamente, não tem que provar mais nada, irmãos. Não é o conhecimento dessa terra, não é a ciência, mas é o Cristo vivo, é o Cristo revelado que traz sentido. Não é uma profissão, não é um conhecimento empírico de alguma coisa, mas é a vida de Cristo, é que traz sentido, irmãos. E o apóstolo Paulo, com o coração totalmente compromissado com a noiva, compromissado com o noivo, e dizendo, eu prometi, ai de mim de querer, ai dos meus cooperadores, Timóteo, ai dos meus amigos, querer manchar a noiva, querer manchar a quem o Senhor pagou um preço de sangue, pois Ele diz, repito, pois eu os prometi a um único marido, irmãos, a um único marido, Cristo. Oh, irmãos, essa decisão, esse coração do apóstolo Paulo em dizer isso, ele entendeu claramente, o Senhor revelou para ele quem ele é, quem Cristo é e quem é a sua igreja, irmãos. Quem é a sua igreja? E o engano do falso evangelho é adquirir um sentimento de posse sobre alguém. O falso evangelho, ele não revela Cristo, utiliza até a própria palavra, mas não revela o Cristo crucificado. Quando eu cheguei aqui, já estava praticamente, eu já ia entrar na série A Cruz de Cristo. E fomos impactados, eu fui muito impactado pelos ensinos, pelas doutrinas sobre a cruz de Cristo, irmãos. Porque se Cristo expôs todas as coisas, se Cristo esteve diante da cruz, irmão, diante de todos, exposto, e aquilo dali trouxe libertação para todos nós, se expôs no madeiro. Por quê? Que ainda eu tenho ainda a vergonha de me expor ainda? Por que que ainda eu fico com reservas? O Luiz ministrando nesses ensinos nas quarta-feiras, junto com o profeta Rafa. E foi essa pergunta que o Senhor falou para mim, cara.
Se eu me expus na cruz, por que você tem reservas ainda? Eu me expus por você. Eu me expus para você ser liberto. Eu me expus para você ser curado. Por que você ainda fica com reservas ainda? E nós precisamos entrar nesse lugar de exposição, irmãos. Nós precisamos, se nós entendemos que nós somos a noiva do Cordeiro, nós precisamos ter o coração mais aberto. Ontem nós estávamos com o Emílio ali na casa dele, junto com os irmãos Fábio, o Rones. Uma mesa assim, que nós colocamos as nossas vísceras para fora. Foi pouco tempo, mas foi um tempo que... irmãos, que lindo, que maravilhoso você estar diante do corpo. Sem medo, sem algum tipo de reserva. Pastor Renato estava lá, o Ageu também estava. Em colocar o nosso coração sem nenhum tipo de... O que vai pensar de mim? Estava falando com o diácono Ada. Falei assim, cara, é muito bom nós estarmos juntos, cara. Porque quando nós fomos atravessados pelo Senhor, nós não estamos para poder falar de nós mesmos. Nós queremos falar de Jesus, nós queremos beber de Jesus. Nós queremos falar daquilo que Ele atravessou em nossas vidas. O Ada estava lá debaixo do carro, suado, consertando o meu carro. E eu deitei no chão, quando a gente começou a compartilhar, falando ali. Eu falei, cara, vou ficar deitado com você também, porque vamos compartilhar, vamos falar. Esse Ada é demais, gente. Cara, é muito doido esse cara. Irmãos, sem reserva, irmãos. E é por isso que nós precisamos compreender isso. Há um único marido, porque, vamos para Cânticos, capítulo 6. Cântico, capítulo 6. A partir do verso 8, que diz assim: pode haver 60 rainhas e 80 concubinas, e um número sem fim de virgens, mas ela é única. A minha pomba, a minha mulher ideal, ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Irmãos, o que nós precisamos compreender nesse texto aqui? Que Deus não tem amantes, irmãos. Deus não tem concubinas. Deus tem uma só, a noiva, a sua igreja, a sua imaculada, a sua santa e irrepreensível. Deus não flerta com ninguém. Deus ama a sua igreja, ela é a única, assim como o apóstolo Paulo estava dizendo: eu vos prometi a único marido, Cristo. E esse Cristo, ele não tem amantes, ele tem uma só, a sua igreja, a sua predileta, a sua pura. Se Deus não tem amantes, se Deus tem única, a sua amada, a sua igreja, será que nós podemos dizer o mesmo, irmãos? Será que nós podemos dizer o mesmo? Porque se Deus não tem, eu também não posso ter.
Se Deus não tem amantes, eu também não posso ter amantes. Os amantes desta vida, apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: fugir das paixões da mocidade. Irmãos, muitas das vezes nós estamos traindo o noivo com coisas tão pequenas, irmãos. Eu vivi uma fase da minha vida que eu entrei no meu quarto e o Senhor ministrando ao meu coração, e o Senhor me levou a esse texto de paixão. E o Senhor disse para mim: procura saber o que significa paixão. E paixão é um desejo ardente por alguma coisa. É algo desenfreado. É algo que você pensa de manhã, pensa de tarde. Você é controlado por isso. E quando eu, buscando entender o que significa isso, e o Senhor trouxe essa verdade para mim: você está me traindo, Kleber. A tua paixão é muito mais por isso do que por mim. Você está dividindo o teu coração com isso. Irmãos, naquele dia no meu quarto, quando eu estava orando, eu fiquei com uma vergonha assim muito grande do Senhor. Eu falei: eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito, Senhor, que eu estou fazendo isso, que eu estou te traindo. E eu me arrependi ali no meu quarto, e nunca mais, irmãos, eu fui tomado pelaquela paixão carnal, eu fui tomado por aquele desejo carnal. E nós podemos estar, irmãos, caminhando, vivendo de uma forma que a paixão não é por Cristo. No retiro nós ouvimos muito bem sobre paixão pela presença. Paixão pela presença. Se ele não tem concubina, se ele não tem amantes, como é que está o meu coração? Como é que está o teu coração? O que você entende que você tenha mais paixão pela presença? Mais paixão por outra coisa do que pela presença de Deus? Como é que está o nosso coração quanto a isso? Porque ele diz aqui, apóstolo Paulo: porque eu prometi a um único marido. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, irmão, nós precisamos entender uma coisa aqui, da parte do apóstolo Paulo, ele com o coração dedicado, ele com o coração totalmente comprometido, em querendo apresentar a igreja virgem pura. Mas da parte da igreja, qual é a postura dela? Qual é a resposta que a igreja está dando? Qual é a resposta que eu estou dando? E eu posso testemunhar com os pais desta casa, o quanto eles têm dedicado a sua vida, o quanto têm nos mostrado, temos testemunha de suas vidas diante do Senhor. Isso é lindo, ver o Luiz, ver o profeta Rafa, ver os profetas dessa casa queimando da presença, ver os pastores. Isso é poderoso, isso nos leva, mas qual é o nosso comprometimento? Ele quer apresentar uma virgem pura, mas será que eu permito deixar eles tirar os carrapichos? Será que eu estou permitindo em deixar ele de fato trazer, dizendo: olha, se arrependa, isso aí é pecado? Deixa isso, cara, deixa isso, abandona isso. Isso não faz parte do teu caráter espiritual, isso é da tua velha natureza, abandona isso. Será que eu estou permitindo deixar ser trabalhado por isso? Será que eu estou permitindo em deixar com que esses homens, essas mulheres, coloquem a minha vida diante do Senhor e dizendo: cara, você tem que ser curado sobre isso, sai disso aí?
Ou eu mantenho a minha resistência ainda? Ou o meu casamento, a minha intimidade é somente eu e minha esposa? Ou eu não tenho coragem de abrir com amor, em ver que tem zelo nesta casa, em ver que verdadeiramente tem um zelo, tem o amor do Senhor, eu em colocar o meu coração? Irmãos, a razão de muitas das vezes nós não sabermos a vontade de Deus para a nossa vida é porque nós criamos ainda resistência no nosso coração, irmãos. Nós queremos saber a vontade de Deus, nós queremos entender, nós queremos discernir, mas Deus está falando, tem zelo aqui. Tem zelo aqui, você quer experimentar da vontade de Deus? Para ouvir o outro. Mas, Senhor, não sei, o que vai pensar? E o Senhor está falando, tem zelo, tem compromisso. Nós precisamos dar uma resposta, irmãos. Se nós de fato queremos, estamos entendendo o que o Senhor tem dado para essa casa, o Senhor tem estabelecido nesta casa, nós precisamos, como uma igreja que é amada, que é preciosa aos olhos do Senhor, nós precisamos deixar ser purificado. Purificado. Quero experimentar o zelo de Deus, mas você tem que se expor, irmãos. Quero experimentar do cuidado. E o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Apóstolo Paulo está dando um diagnóstico aqui muito claro, querido, sobre o engano do diabo, sobre o engano do falso evangelho. O primeiro engano, que uma vez cedendo, ele diz aqui, seja corrompida a mente de vocês, e se desvia da sua sincera, da sua simplicidade. Da simplicidade, irmãos. Eu faço uma pergunta para nós. Será que você é simples? Será que eu sou simples? Porque a simplicidade, irmãos, ela tem um viés, ela tem um caminho de generosidade. Se de fato eu quero saber se existe simplicidade aqui dentro de mim, é eu me perguntar e deixar com que os outros falem, existe generosidade dentro de mim? Eu sou uma pessoa generosa? Porque a simplicidade, ela se revela na generosidade. A simplicidade, ela se revela não simplesmente na generosidade, estou falando de dar alguma coisa material, irmãos, mas é de você se entregar, irmãos, é de você ser inteiro, é de eu de fato estar com o coração sem nenhuma pretensão, sem nenhum desejo de dar para poder receber, mas simplesmente com um coração doador, simplesmente com um coração grato, porque foi atravessado com o zelo de Deus, foi atravessado pelo poder do Espírito. E se de graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Então eu preciso me perguntar, será que de fato eu sou simples? Será que você é simples? Então é você saber que o apóstolo Apolo está falando sobre a generosidade. E isso é um engano.
Porque o falso evangelho é um falso evangelho egoísta, é um falso evangelho que tem um homem como centro, as suas conquistas, os seus alvos, os seus títulos, as suas aprovações por A, por C. O segundo engano que pode haver, ele fala sobre a devoção a Cristo. O engano, que quando Satanás vem com o seu engano, nos tira, corrompe, tira-nos dessa devoção, tira-nos desse lugar, tira nesse lugar de entrega, desse lugar de paixão por Ele. E daqui a pouco existe uma letargia, e daqui a pouco não existe mais prazer nenhum, não existe mais desejo, não existe mais paixão, como o Luiz ministrou no retiro, sobre o prazer de estar lá, sobre o desejo de estar lá todos os dias, sobre o desejo de estar numa relação com os irmãos, sobre o desejo de estar numa coletividade. É os meus sonhos, as minhas vontades. Eu preciso conquistar algumas coisas, não que isso seja errado, irmãos, mas quando foge da simplicidade, foge da devoção, é bem provável que eu possa estar andando no engano do diabo. E quando nós falamos sobre a simplicidade e a devoção, Atos 2:42 vai deixar muito claro sobre isso. Abra comigo, por favor. Já estou encerrando, irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Simplicidade e devoção, irmãos. Simplicidade e devoção, uma relação, uma comunhão mútua, uma relação conjunta. E o apóstolo Paulo, ele dá esse diagnóstico de que o caminho do engano vai levar a um posicionamento de sem a sinceridade, sem simplicidade, sem devoção. E nisso acaba a frieza se alojando, o desdém se alojando. Será que é isso mesmo? Será que tem necessidade disso? E acaba tirando um coração de pertencimento. Eu não me sinto parte mais, eu não me sinto mais. É como o pastor Josa no domingo passado falou: como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de devoção? Como é que está a nossa vida de devoção, irmãos? Como é que está a nossa vida de simplicidade? Como é que está a nossa relação mútua uns com os outros? Eu ainda continuo tendo o meu zelo? Ou estou com o zelo que vem de Deus? Eu estou me permitindo a passar pelos processos, a ser trabalhado, a ser desenvolvido?
Ou ainda estou me reservando? Atos 2:42 era uma comunidade que não vivia no engano, irmãos. O engano que veio tentar entrar nessa comunidade, tinha profetas na casa, irmãos. E o profeta Pedro trouxe o discernimento do Espírito sobre a falta de simplicidade de que havia no coração de Ananias e Safira, que é a ponto que Pedro disse: por que você deixou que Satanás te enganasse, cara? Então, irmãos, nós precisamos ter muito temor quando nós estamos num lugar que existe profetas, existe fundamento, porque o Senhor pode vir sobre nós para revelar as intenções do nosso coração. Por isso que nós precisamos ter o coração alinhado. Por isso que nós precisamos estar na simplicidade. Por isso que nós precisamos estar na relação uns com os outros. Por isso que nós precisamos estar na devoção uns com os outros. É por isso que nós precisamos estar nos apaixonando mais pela presença do Senhor. Ter o nosso coração guardado, protegido uns com os outros. Para que nenhum engano, para que nós não deixemos ser flertado pelo falso evangelho, aonde no centro da sua mensagem não é Cristo, é o próprio homem. E nós sabemos muito bem do que é o homem no centro. É as suas conquistas, é os seus desejos, as suas promessas. Mas uma igreja que de fato ela entende que existe zelo, que existe homens e mulheres, irmãos, com um coração zelosos, que tem um único propósito de apresentar a igreja ao seu amado, ao seu noivo. É uma igreja que de fato ela vive numa simplicidade e pura devoção. Se coloque de pé nesse momento, irmãos. Eu quero orar com você nesta noite, irmão, essa manhã. Como é que está o teu coração quanto à simplicidade? Como é que está o teu coração quanto à devoção? Como é que está o teu coração? Você tem zelo de Deus ou você tem um zelo por Deus? Como é que está o teu coração? Você está se permitindo a deixar com que homens e mulheres toquem, tire o que é necessário tirar para que faça de você um homem, uma mulher alinhado com o teu coração, com o coração do amado, aonde a devoção, aonde a entrega ela é total? Ou está havendo uma negligência? Ou eu estou sob o efeito do engano? E por eu estar sob o efeito do engano, eu não tenho mais paixão mais, eu não tenho mais desejo de estar junto, eu não tenho mais um coração mais aberto, eu estou sempre com um coração sistemático, sempre me colocando, se guardando. Eu acredito que nessa manhã, querido, Deus Ele quer nos libertar dessas coisas, irmãos. Deus quer arrancar todo o engano. Por isso que o apóstolo Paulo, eu quero, o meu desejo do meu coração, e quero evitar. Irmãos, tem homens e mulheres que estão pagando um preço para que nós entremos nesse lugar. Mas nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós precisamos dizer: eu quero, eu preciso, eu não quero caminhar no engano, eu não quero caminhar com uma mente distorcida, eu quero entregar-me por inteiro. Se nós queremos o Cordeiro por inteiro, nós precisamos nos dar por inteiro também. Nós precisamos nos jogar por inteiro. Mas não podemos estar cedendo mais às carnalidades. Nós precisamos dar uma postura, nós precisamos dar uma resposta daquilo que o Senhor já tem falado. E
talvez o que eu falei não é nada novo, irmãos, mas eu quero endossar isso. É uma casa de devoção, é uma casa de simplicidade, é uma casa de zelo por aquilo que o Senhor já queriu, por aquilo que o Senhor já estabeleceu. Então não dá mais para você que talvez já tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, ainda está pensando o que Deus quer fazer, ainda está pensando qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está muito clara sobre nós, querido, está muito explícita sobre nós. E eu quero orar por você, querido. Eu quero que você venha nesta manhã com o coração desejoso, para que o Senhor venha ressignificar teu coração, ressignificar a tua mente, para poder apresentar um único marido a Cristo, apresentar um único marido, a um único marido. Ah, Pai, nós te adoramos nesta manhã, Jesus. Nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós cedemos muitas das vezes o engano, Senhor. Cedemos o engano, e por cedermos o engano, não tem mais fogo, Senhor. Não tem mais zelo, não tem mais simplicidade, não tem mais, Senhor, um coração na mesa, não tem mais, Senhor, uma comunhão coletiva, porque o fogo foi embora, Senhor. O fogo foi embora, Senhor. E a tua palavra diz que o fogo arderá no altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha a cada manhã. A cada manhã, o sacerdote, a igreja, colocará lenha a cada manhã. O fogo do zelo. Você disse que o zelo por tua casa iria te consumir. Dá-nos zelo pela tua presença. Nós queremos ser consumidos pelo zelo da tua presença. Nós queremos ser consumidos. Nós queremos ser consumidos pelo cabeça, pelo zelo da tua presença. Vem com teu zelo nesta manhã, Jesus. Vem com teu zelo nesta manhã, Senhor. Nós queremos experimentar do teu zelo, Senhor. Tira todo o engano, Senhor. Tira todo o engano, Senhor. Existe zelo nesta casa, Senhor. Não precisa de muito para entender isso, Jesus. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ver o rio descer e nós ficarmos com a boca fechada para não beber dessas águas, Senhor. Vem com teu zelo, Senhor. Restaura a simplicidade, restaura a devoção. Restaura, Senhor. Restaura o coração doador. Restaura o coração humilde. Restaura, Espírito Santo. Restaura sobre a tua igreja. Porque nós não queremos, Senhor, estar fora. Nós queremos ser apresentado como uma noiva pura, virgem, que abandonou os maridos, que abandonou os amantes, e que tem você unicamente como Senhor sobre nossas vidas. Por isso nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. E como a profetisa Larissa abriu hoje a nossa reunião, se hoje ouviste a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que a nossa postura seja uma postura de rendição, porque o funil do Senhor está ficando cada vez mais fino. E o Espírito de Deus está vindo sondar e examinar o nosso coração. Que os nossos olhos e a nossa consciência seja retomada pelo Espírito. E que a avaliação do nosso eu seja sempre de rendição. Que nós possamos, de fato, diminuir para que Ele possa crescer em nós. E que durante essa semana, ao perceber, ao ser pego pelo filtro do Senhor, pela a corrupção da mente, pela esfriação da devoção, nós possamos nos arrepender, irmãos. Porque o Espírito, ele vem para sondar e examinar aquilo que nós temos construído, aquilo que nós dizemos ter avançado. E muito obrigado, Clebinho, por ser boca de Deus. Obrigado, Deus, pela palavra compartilhada, porque ela é vida para nós. Para muitos de nós ela é exortação e gera arrependimento, mas nós temos que tomar cuidado, como o apóstolo Paulo diz aos Hebreus, para que o nosso coração não seja endurecido e ela seja juízo para nós. Então, irmãos, as palavras que estão sendo vindo até nós, ela é despertamento, ela é ajuste, ela é o prumo do Senhor para que tire as arestas que estão fora. A palavra do domingo passado foi isso, a palavra desse domingo é isso, é zelo, é cuidado, é amor, é despertamentos para os ministros dessa casa, para que nós possamos entregar ao Senhor uma igreja pura e sem mácula, mas também é despertamento para a igreja, para ajuste, para rendição, para transparência, porque não tem como pastorear bode, irmão, a gente só pastoreia ovelhas, e não tem como bater não tem como bater para arrancar, a gente só pastoreia quem é rendido diante do Senhor. Então, obrigado, Clebinho, mais uma vez por isso. Amém?